Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Departamento Zero, um podcast onde falamos sobre departamentos invisíveis ou departamentos que não existem. Hoje vamos falar sobre websites, é um tema que já abordámos no primeiro episódio, mas que hoje vamos procurar desconstruir um pouco melhor. Olá João, Olá, como estás? Bem, e tu? Ótimo. João, hoje vamos falar sobre websites. Nós já abordámos um pouco no primeiro episódio, quando falámos sobre estratégias de marketing digital para pequenas empresas. Quem não viu terá a oportunidade de recomendar. Exatamente, foi um episódio muito, muito interessante, sobretudo porque foi o primeiro também, foi a nossa estreia. E nesse mesmo episódio eu lembro-me de ter dito que os websites representavam quase o cartão de cidadão da empresa, era o que os tornava autênticos. Partilhas dessa opinião? Partilho. Eu acho que um dos grandes desafios que hoje em dia um negócio tem, e aliás que sempre teve, é em posicionar-se no mercado. Ou seja, quando as pessoas olharem para o negócio, que percebam exatamente o que é que transmite, o que é a sua proposta de valor. E o website hoje em dia acho que é uma peça fundamental para que isso aconteça. Eu não sei se te acontece isso, mas eu não faço uma compra, eu não vou a um serviço de saúde, não faço nada sem visitar o website de uma marca. Portanto, sem dúvida. Acho que é... Quer seja para comprar uma viagem, quer seja para comprar um par de ténis, ou seja para fazer uma marcação de uma consulta para qualquer tipo de área, o meu percurso passa sempre em algum momento por passar por um website. E obviamente se o website não for um website para os meus padrões, ainda mais nós somos marketeers e temos este grau de julgamento, se não for algo que me conquiste e que me ajude a ter essa validação, vai ser chato. Sim, e eu acho que essa validação, cada vez mais as gerações mais novas vão procurá-la. Ou seja, nós ainda temos aquela percepção, e as pessoas mais velhas, etc., que não é um website que faz um bom negócio, atenção, e não é isso que queremos também transmitir, mas para uma pessoa que não conhece e que está à procura de um serviço ou de comprar uma coisa e quer conseguir aquela confiança, vai ligar imenso ao website. Claro. E vai ser fundamental. Sem dúvida. Muito recentemente, acho que até foi a semana passada, eu tive uma reunião com um potencial cliente para a agência, e na altura o cliente perguntou-me se era mesmo necessário ter um website porque já tinha um Instagram. Pronto, é legítimo. Enfim, foi uma pergunta de desconhecimento de alguém que se calhar não valoriza tanto o website, porque também nunca ninguém lhe explicou a importância de ter um website. E achei curioso, até porque já não é a primeira vez que me fazem essa pergunta, e eu expliquei a importância e até procurei criar um contexto, que é dizer, por exemplo, olha, o seu Instagram é como se fosse a montra da sua loja, nós estamos a passear na rua, estamos a ver a sua montra, estamos a ver as suas imagens, estamos a ver o seu produto, estamos a ver como é que a cliente trabalha. Por outro lado, se eu gostar dessa montra e eu quiser entrar dentro da loja, eu vou entrar dentro do website e eu vou ter informação toda sobre a loja, desde o produto, o que é que está a vender, ver alguns casos mais detalhados sobre aquele produto, ter testemunhos, ter informações adicionais sobre aquele produto, e acho que um bocadinho com essa comparação que eu fiz com uma loja física, acho que o cliente percebeu rapidamente o quão importante era ter um website paralelamente com a questão das redes sociais, porque nós dizemos muitas vezes que não há um melhor do que o outro, eles têm que viver em simbiose. E até acontece muitas vezes as pessoas verem a tal montra, verem o Instagram, gostarem, já partilharem os conteúdos, já ter algum tipo de interação, e chega um momento em que, quando quiserem efetivamente comprar o serviço ou fazer uma marcação, entram dentro do website e tentam explorar ao máximo aquilo que é o serviço. E achei curioso a cliente ter-me perguntado isso. A meu ver, eu acho que as pessoas desvalorizam mais ou menos certos canais de comunicação porque estão a cometer um erro, que é estão-se a basear na sua experiência enquanto consumidor e não estão a olhar para outros tipos de experiência. Ou seja, eu se calhar vou visitar o site, tu se calhar vais só visitar o Instagram, e como eles só visitam o Instagram, acham que toda a gente vai fazer igual. Eu acho que isso é um erro, assumirmos isso. Nós temos que assumir que toda a gente vai ser diferente. Há quem precise de ir à loja e comprar física, há quem não precise, há quem veja só as redes sociais, há quem vá só ao Google My Business, mas há quem vai ao website. Portanto, quanto mais preparados nós estivermos em todos os canais, melhor. E também há uma questão, que é, as pessoas pensam que quando um website é criado é algo que fica ali arrumado numa gaveta. E pensam muitas vezes, olha, eu vou ter que gastar agora este dinheiro, ou vou ter que investir X euros pela criação deste website, e ele vai ficar agora ali arrumado e ninguém lhe vai mexer.
e pensam, as minhas redes sociais, pelo menos eu vou colocando alguns conteúdos, vou colocando umas imagens, vou interagindo, e eu acho que as pessoas também fazem um bocadinho de confusão, mas não tem nada a ver com isso. O website convém, por todos os motivos e mais algum, que seja dinâmico, que tenha conteúdo, que haja tráfego a ser partilhado no website para que ele se torne relevante. Os websites têm a capacidade de poderem aparecer, algumas páginas desse website poderem aparecer no Google quando alguém faz uma pesquisa por alguma questão, mas não seja para saber mais informações, para querer comprar mais uma vez um destes produtos ou serviços. Portanto, não queremos de forma alguma passar a imagem de que um website é alguma coisa que fica estática e que fica ali arrumado e ninguém lhe vai mexer, não é? Exatamente. Assim como nas redes sociais, achas que é importante também então o próprio website, mesmo na homepage, que as coisas vão mudando, ou seja, incluir as novas imagens, etc. Sim, sem dúvida. Aliás, é uma das formas até mais práticas de nós conseguirmos mostrar ao nosso público, aos nossos potenciais clientes, que estamos vivos e que estamos a trabalhar diariamente em prol de um serviço que queremos prestar. Portanto, quer seja adicionar novas fotografias, os artigos de blog, falamos muitas vezes, são muito importantes. Por falar nisso, as pessoas têm a tendência de acharem que um blog é uma coisa ultrapassada. Eu acho que o nome blog em si ainda é um estigma, não achas isso? Mas eu acho que o problema é esse, porque o blog começa muito com aquela a cena do diário, ou sim, seja, em 2000 e qualquer coisa, antes do Facebook, não era? Exatamente, o diário passar para digital, então o blog era muito... E até o próprio WordPress transformou-se. O WordPress começou por ser uma página ou uma plataforma em que eu podia ir lá e fazer publicações. E havia fóruns, as pessoas comentavam, discutiam. Exatamente. E eu acho que advém muito daqui, que é as pessoas... Houve quem ficou ali, se calhar um bocadinho parado no tempo, a achar que o blog e o estar a pôr artigos de blog é ultrapassado. É ultrapassado ou é aquele estigma de passar a ser a bloguinha ou blogueira, não era? Havia muito essa tendência. E por acaso é uma coisa que às vezes também me perguntam: mas eu preciso mesmo ter um blog? Não acha que isso não faz muito sentido? E no fundo eu acho que o nome blog é que ficou um bocadinho rotulado como algo não muito positivo, mas na verdade não tem nada com isso, tem nada a ver com isso. Nós, em vez de blog, podemos pôr sei lá, artigos. Exatamente, artigos. E eu até acho de opinião, qualquer coisa. O blog até devia ser, é quase umas FAQs, uns Frequently Asked Questions. Ou seja, o blog para mim serve para dar respostas a temas relevantes sobre o nosso negócio. Exato, então, devia ser uma coisa assim, tipo perguntas e respostas, uma coisa assim. É por aí. Olha, por exemplo, se olharmos para este microfone, se eu quisesse fazer um artigo sobre este microfone, eu não iria dizer que este microfone é preto, que é cinzento e que dá para captar voz. Não, eu iria dizer, por exemplo, quais é que são as vantagens de eu comprar este microfone. Dizer que é um microfone que tem um suporte em metal, que permite que seja altamente estável, a marca é uma marca de referência, enfim, depois estes termos mais técnicos eu não sei, mas a ideia é que com esse artigo eu possa falar sobre este produto de uma forma positiva. E às vezes até vantagens, desvantagens, eventualmente. Também quanto mais sérios e mais honestos nós formos, também mais reais nos tornamos. E no fundo os artigos servem exatamente para isso. Falar sobre um produto ou um serviço que está disponível e que as pessoas podem, a partir desse artigo, tomar uma decisão. E quantas vezes é que nós não pesquisamos por um produto e vamos para um artigo de blog e nem sabemos? Mas vamos para um artigo de blog e do nada estamos num site que lá está, que nos está a dar a resposta à nossa pesquisa. Portanto, e daí também a importância, e não vamos aprofundar muito, mas do blog para o SEO e para conseguirmos otimizar o nosso site para os motores de busca. Mas pronto, isso acontece muito. Às vezes pesquiso, eu quero comprar, lá está, um microfone, melhores microfones para gravar podcast. E aparece uma lista tipo... Pronto, e essa listagem, se calhar 5 ou 6, as 5 primeiras páginas são artigos e as pessoas eventualmente nem percebem que estão dentro de um blog. E na verdade estão ali conteúdos que estão a dar resposta a um... Ou percebem que estão dentro de um blog ou não percebem, mas não percebem que estão dentro de uma página que há de ser um e-commerce provavelmente que está a vender aqueles microfones. Exatamente. Pronto. E daí também aquela questão das pessoas pensarem, algumas pessoas pensarem que aquilo que é otimizado ou aquilo que aparece, aquilo que tem que ser trabalhado a nível de SEO é o site. É o site, mas o que aparece são as páginas. Portanto, nós temos que nos focar na otimização das páginas e não do website em si. Não é? Portanto, se eu quero vender este microfone e se eu quero criar um artigo de qualidade e que possa ser relevante
para quem procura comprar um microfone, eu vou fazer um artigo que representa uma página. E, portanto, depois, perante todas aquelas técnicas de SEO, que talvez possamos falar um pouco mais à frente sobre isso, vai fazer com que ele seja bem ranqueado através de outros parâmetros e que vai ajudar a ser relevante para outras pessoas. Muito bem, João, se calhar aqui passamos para a primeira parte. Ias dizer alguma coisa? Desculpa. Não. Íamos falar sobre a parte da estrutura do website, que é uma coisa muito importante, provavelmente a mais importante. Há aquela tendência das pessoas quererem primeiro que o site seja muito bonito. Eu quero que o site seja muito bonito e depois a estrutura logo vemos. E nós vemos sites todos os dias, centenas de sites todos os dias, que se calhar visualmente até pode ser muito bonito, tem logo ali uma animação toda XPTO, mas depois quando procuramos pelo menu ou quando queremos navegar é que é uma dor de cabeça. Portanto, tem que haver um grande equilíbrio entre aquilo que é a performance, a estrutura do website e a usabilidade versus a estética, certo? Para ti, o que é mais importante ou aquilo que deve ser mais focado quando concebemos estes websites? Seja nos websites, seja em outros canais de comunicação, para mim a estética já é obrigatório. Ou seja, já não é bem um ser mais importante. Não, tem que lá estar obrigatoriamente. Se tu estás a comunicar uma marca, se tu estás a fazer marketing, seja digital ou não, tu vais ter que ter um branding super bem definido e todos os canais têm que seguir esse branding e estar estéticos. Portanto, eu acho até que já nem precisamos de o englobar em ser importante. É fundamental, é um dos pilares. Agora, antes disso, e lá está, essa estética já tem que vir de todo um branding e de toda uma ideia de grafismo, uma ideia gráfica para a tua marca. Mas pronto, e acho que devemos começar pela estrutura, obviamente, porque lá está, o que é que eu vou querer? Que páginas é que as pessoas vão ter que passar para tomarem uma decisão? No final do dia, o site serve também para conseguirmos ou vender um produto ou captar uma lead. Portanto, a organização, a estrutura, a forma como a informação vai aparecendo ao utilizador, portanto, essa tal experiência que tu falavas, tem que estar muito bem definida para conseguirmos que a pessoa no final pense: ok, já vi o que queria ver e vou querer avançar, seja com a compra, seja com um pedido de informações ou uma marcação de consulta. Portanto, acho que a estrutura é fundamental. É fundamental. E nós já pronto, quando fazemos até nós próprios um trabalho de venda de um website, é curioso que metemos, não é, a estrutura do website logo no início, não é? Sim, fazemos a preparação do sitemap. Exatamente. E depois quase que envolvemos mesmo o cliente nessa concepção da estrutura, com dados factuais e obviamente com alguma estatística também, perceberem o quão importante é aquelas páginas ou aquelas primeiras labels estarem dispostas daquela forma, porque lá está, por algum desconhecimento às vezes há a tendência do menu ter tudo muito visível, depois fica um menu gigante, depois se passarmos aquilo para mobile o menu fica todo partido, e não há essa necessidade. Portanto, o que nós tentamos fazer muitas vezes é envolver o cliente nesta primeira abordagem de concepção do sitemap, explicando por A mais B porque é que deve estar desta forma, e depois obviamente que haverá também um feedback e também é sempre bom ouvir o cliente, porque eles é que estão no terreno e são eles que conhecem também grande parte do cliente, e também dar as suas opiniões. É bom ter essa envolvência para que eles também façam parte deste processo. No final do dia o site de um cliente tem que ser algo que os orgulhe também, e eles têm que fazer parte deste processo. E sentes que desse momento em que tu às vezes sugeres um sitemap, até depois esse sitemap estar aplicado e o site já estar no ar e passarem, por exemplo, 6 meses, pode haver alterações nessa estrutura ou mantém-se sempre estático? Boa pergunta. Eu acho que talvez 50-50. Eu acho que às vezes acontece o site estar com a mesma estrutura durante muito tempo, mas por força às vezes também de algumas alterações da própria empresa há a necessidade de fazer essa reestruturação. Por exemplo, se for uma clínica privada que deixe de ter seguros ou que passe a ter seguros, se calhar ali na nossa estrutura do menu nós colocaríamos os acordos ou seguros e acordos com destaque, porque provavelmente é aquilo que aquela clínica em particular gostaria de também dar destaque, perceber que as pessoas podem ir àquela clínica porque têm o seguro X. E, portanto, pode ser removido ou não essa secção. Ou, por exemplo, uma clínica que passa de uma clínica normal para uma policlínica, passa a ter várias áreas da medicina. Podemos, obviamente, e temos essa necessidade de ir acrescentar mais páginas informativas. Aliás, isso já nos aconteceu imensas vezes. Portanto, a estrutura
base do website não tem que ser estática para sempre, não é? Exato. E agora estava a pensar na analogia que fizeste há pouco da tal montra. Lá está, a montra também de uma loja vai mudando, não é? Claro. Ou seja, eu se for uma loja que vende sapatos, eu tenho agora uns modelos novos, eu quero colocá-los com mais destaque. Ou agora, para além de sapatos, vou vender também chapéus, o que for. Já fizeste o exercício de correres do teu Instagram, tipo, para 2018 ou 2017 e ver o tipo de publicações? Tu és um tipo que publica muito, tu não publicas muito, mas já fiz com outras pessoas. Mas é engraçado isso, porque eu lembro, por exemplo, em 2015 eu estava na cena do preto e branco, era as fotografias da preto e branco. E à medida que vou subindo, vou percebendo que as tendências mudam e mudam muito rapidamente. Passaste pela fase dos filtros? Aí os filtros era uma coisa incrível. Havia uma que eu adorava imenso, que era o X Pro 2 ou uma coisa assim do género, que era do Instagram, eu adorava aquilo. Mas quando olho para trás, penso exatamente nisso, ou seja, essa montra que é o meu Instagram foi mudando ao longo do tempo, e as empresas também, isso acontece permanentemente, e é uma coisa normal, é evolutivo, as tendências mudam. Se pensássemos também, se calhar há 10 anos atrás, que iria aparecer uma rede social em que as crianças estão a fazer algumas umas danças, a fazer umas coisas estranhas, não pensaríamos que isso poderia acontecer. Enfim, as coisas vão evoluindo e é nesse sentido que também temos que nos adaptar. Sim, o próprio Instagram mudou. Hoje em dia tu clicas no perfil de uma pessoa e tens 3 secções diferentes, pelo menos. Uma de Reels, uma de Feed, uma de sítios onde publicações em que estás identificado. Portanto, a estrutura vai mudando bastante. E quando os perfis de Instagram não têm um link de um site? Pois. O que é que isso te passa? Para mim passa que é uma coisa, como é que eu hei de dizer, não é bem profissional, não é, que é feito por mensagem. Sim. Tu percebes o que é que quer dizer? E para onde é que isso te leva? Não te dá a ideia que é uma empresa... Leva-me para uma coisa amadora, uma coisa caseira. O que às vezes... eu não consigo pensar assim. Eu estava no outro dia, recebi uma publicidade de umas mochilas. Entrei dentro do website entrei dentro da rede social dessas mochilas e não tinha website. Isso esquece. É impossível. Se há publicidade envolvida, ou seja, se eu percebo que é um negócio mesmo e não tem um website, aí não vale a pena, aí não consigo mesmo também. Eu dizia na perspectiva de a prima que tem um negóciozinho de vender umas coisinhas, mas se nós percebermos que é um negócio familiar, caseiro e que está em fase de crescimento, e que eu quero mesmo é comprar, por exemplo, os meus sobrinhos nasceram há 4 anos atrás e se calhar eu gostava de ter um gorro específico com o nome dos meus sobrinhos, Benjamin e Bernardo. Exatamente. Não é? Pronto, se eu queria uma coisa mais artesanal, mais homemade, se eu encontrasse uma página de Instagram com esse perfil, não ter um website não seria um problema para mim. Ou alguém que faz bolos, uma coisa assim. Exatamente. Agora, quando passamos para algo que... um produto nunca compraria. Ou até mesmo um serviço. Imagina que é uma clínica de transplantes capilares, em que só tem uma página de Instagram e de Facebook e não tem um website. Impossível. Sim, aí nunca. É tenso, acho que eu não jamais passaria ao contacto por achar que... Sim, não. Por achar que aquele não é o sítio certo para mim. Lá está, eu acho que no online estamos a tentar conquistar pessoas que não nos conhecem, que não nos foram referenciadas muitas das vezes, portanto, e estamos a tentar passar confiança. Se não tens um website é porque algo de errado se passa. É como entrar dentro da loja e não ter nada lá dentro. Exatamente. Um bocado essa tendência. Exatamente. Ótimo. João, falamos agora aqui sobre o mobile. Provavelmente há se calhar mais de 10 anos que tem havido uma grande necessidade, ou pelo menos nossa, falamos um bocadinho também da nossa experiência na Constant Circle, de nós trabalharmos os nossos websites numa primeira fase, conceber os nossos mockups em mobile, ou que nós chamamos de mobile first, não é? Porque 90% das pesquisas são feitas em telemóvel, em smartphone. Portanto, se nós pensarmos primeiro em mobile e só depois em desktop e eventualmente em tablet, acho que é o percurso mais assertivo e mais objetivo para a concepção daquele website. Sem dúvida, mas acho que é importante nos dois momentos. Claro. Mas sim, mas há uma coisa que também nos acontece muito, lá está, que é 90% dos acessos, 80% ou o que for, chegam através do mobile, mas depois as conversões muitas das vezes são feitas em desktop. Ou seja, a percentagem de conversões em desktop é superior ao número de visitas em mobile. Portanto, tem que estar, no fundo tem que ser... Mas tu não achas que isso depende do produto ou serviço? Sim, bastante também. Imagina, se eu quiser comprar uma mala, eu compro a mala pelo mobile, pelo telefone.
mas se eu quiser fazer uma marcação para uma consulta de transplante capilar, eu se calhar vou procurar fazer essa investigação mais profunda se calhar no telefone, no computador, se calhar quando estiver à noite, no sofá. E voltando um bocadinho à conversa da experiência do utilizador ser diferente para toda a gente, eu acho que depende imenso de cada pessoa. Ou seja, eu gosto sempre de ir ao computador e gosto de fazer coisas no computador. Eu também tenho esse perfil. Até o WhatsApp, às vezes eu há mensagens que não respondo por telefone e espero para estar no WhatsApp, que é para poder escrever. Ou seja, eu gosto de computador, mas eu acho que tenho certeza, há malta que nem vai ao computador. Eu tenho amigos meus que nem têm computador e dizem, mas porque é que tens portátil? Sim. Podes fazer tudo no telefone. Mas é curioso nós trabalharmos para uma quantidade de perfis tão diferentes. Né? Esses teus amigos não utilizam um pouco o telemóvel, utilizam um pouco o computador, ou vice-versa. Nós temos de trabalhar para essas pessoas. E quando eu digo que trabalhamos primeiro o mobile, é porque efetivamente os dados estatísticos dizem-nos que 90% das pesquisas são feitas por telemóvel. Mas a verdade é que há outros 10%, ou as percentagens podem ir também oscilando um bocadinho. Quando os tablets apareceram, a percentagem de navegações pelo tablet não é como está agora. Sim. O tablet está 2%, 5%. Ninguém navega muito. Expressivo. Hoje em dia os tablets são quase só para jogar o Candy Crush e pouco mais, não é? E portanto é muito significativo trabalharmos os websites, essencialmente os mock-ups, para que quando apresentemos aos nossos clientes eles tenham a percepção de como é que aquilo vai ficar no ecrã mais verticalizado. E daí é ser tão importante. Mas eu acho que muitas vezes sinto que os nossos clientes e no geral as pessoas não têm noção de que é uma percentagem tão grande, esses 90%. Eu acho que as pessoas continuam a associar site a computador. Sim. Muitas das vezes. Sim. E depois é engraçado quando vamos ver os relatórios, etc. Olha, está aqui. E é muito expressivo, sim. E a quantidade de pessoas que fazem as marcações ou compras pelo website. Sim. Portanto, lá está, mais uma vez, não ter um website em 2023 é fechar uma porta. Sim, é fechar uma porta. Eventualmente é arruinar o negócio à partida, porque está a perder ali um canal de vendas incrível. Puxando aqui outra vez um bocadinho para a estrutura. Se queremos fazer com o exercício agora de pensarmos, por exemplo, numa clínica, qual é que seria para ti a estrutura base para esse mesmo menu? Como é que tu irias conceber? Eu costumo imaginar muito quase como se estivesse a entrar na clínica, num espaço físico. Ou seja, tu entras e o que é que tu vais perceber? Ok, vais tentar perceber exatamente quem é que está à tua volta, quem é que te vai receber, percebes se a clínica é clássica, se é moderna, tiras um bocadinho a pinta, portanto, pensar no sobre nós, ok? O que é esta clínica, há quantos anos é que existe, no fundo a história da clínica, portanto, um sobre nós. Depois, a partir daí, é como se fossem os diferentes gabinetes, e aí entram os tratamentos, ok? Uma página para cada um dos tratamentos que eles realizam. Portanto, eu se vou a uma clínica dentária, é porque tenho um problema, ou porque de saúde oral, ou porque quero cuidar da minha saúde oral, e lá podem-me oferecer essa resposta. Portanto, perceber exatamente o que é que eles me podem entregar e como é que eu vou beneficiar de ir a essa clínica dentária. Depois disso, compreender quem é a equipa, quem é que são os médicos responsáveis por assegurar a minha boa saúde oral ou os serviços que eles dizem que entregam, quem é que está por trás, e depois os casos clínicos. Não é? Acho que, e nós somos bastante defensores de que os casos clínicos têm que estar presentes em todos os métodos de comunicação. Nós dizemos muitas vezes que os casos clínicos é o produto que as clínicas podem vender. Exatamente. É quase como estar a vender os microfones, não é? Portanto, se eu não mostrar ao meu público o meu microfone, eu nunca vou conseguir vender, porque eu não estou a mostrar Exatamente. O aspecto ou o resultado que tem ter esta compra ou serviço. Exatamente. Por último, só para terminar, é uma página informativa de contactos, facilitarem-me ao máximo a minha tentativa de saber mais informações, querer marcar uma consulta, saber onde é que é a clínica, a localização. Pronto. Claro. E o blog, esqueceste o blog. E o blog. Falta o blog, que muitas vezes eu sinto sempre que quando estamos a criar o sitemap e falamos sobre o blog, que cria aquela toda mancha de incerteza ou de desconfiança. É curioso. Eu acho também que muito importante na criação dos websites é a preparação da homepage. A homepage, no fundo, acaba por ser uma pequena síntese do website. Não diria todo, mas eventualmente aquilo que é o mais importante. Sim, sem dúvida. E aliás, desculpa interromper, mas eu antes de ir clicar em qualquer outro elemento do menu, eu vou correr a homepage. Sim. E muito possivelmente eu vou passar para outras secções do website
pelo tal resumo que tu dizes, porque homepage, vou apanhar uma secção da homepage que me vai redirecionar para os tratamentos, os casos clínicos, o que for. Exatamente. Puxando aqui um bocadinho para a parte das clínicas, a homepage, se eu, nos primeiros 3, 4 blocos eu conseguir falar sobre os 3 tratamentos que mais quero vender, ou aqueles que são mais rentáveis a nível de faturação, não é? Se eu apresentar a equipa, se mostrar a estrutura da clínica em si, apresentar alguns testemunhos, quer sejam em vídeo, quer sejam em texto, eu acho que esses 3, 4 blocos são fundamentais e têm que ser dispostos de uma forma, enfim, organizada e otimizada, para que no fundo possam ser então bastante capacidades de serem para que possa haver interação, até porque depois todos esses blocos são acompanhados de botões que nos levam às tais páginas que nós queremos. Portanto, se eu apresento, por exemplo, 3 casos clínicos, eu vou colocar um botão de ver mais. Se eu vou mostrar os três tratamentos mais relevantes daquela clínica, eu vou colocar o ver mais para que as pessoas possam conhecer todos os outros tratamentos, assumindo que é uma clínica que tem vários tipos de especialidades. E portanto, como tu dizias e bem, a homepage acaba por ser a síntese e é a partir dali que grande parte das pessoas faz a navegação. Agora, o que é que acontece? Se for alguém que já conhece o website, já conhece a clínica, já conhece a marca em si, o que muitas vezes faz é ir diretamente à página onde pretende. Se quer ver mais os casos clínicos, eu se calhar vou ao menu e vejo logo os casos clínicos. Se eu preciso ver, se preciso de ter ainda mais informação, talvez entre na página do produto ou serviço que quer comprar e vou ler um pouco mais sobre ele. Depois também a parte das reviews e dos testemunhos é uma coisa que para ti tem força? É algo que tu procuras? Sim, claro. E isso eu acho que não é só na parte em todo lado. da saúde, pronto, em qualquer canal de comunicação, em qualquer indústria, o testemunho, e mais uma vez para conseguirmos a confiança de pessoas que não nos conhecem ou que não foram referenciados, vai ser essencial. E até acho muito interessante aqueles negócios ou aqueles websites que vão buscar através de uma API diretamente as reviews ao Google. Não sei se isso dá confiança, mas a mim dá bastante, muito mais do que ver simplesmente dá, e nós usamos para os nossos clientes, portanto já. Mas eu gosto muito de ver isso, porque passa-me, lá está, não sei porquê, mas o Google Reviews para mim... Sim, o Google Reviews é uma grande referência. E sim. Eu acho que vai variando de país para país. Em Portugal também há o Trustpilot também, a nível europeu também funciona bem. Exatamente, e pronto, lá está. E por isso eu acho que a parte dos testemunhos é fundamental. Se ainda conseguir ter mais testemunhos de vídeo, o que for, de uma secção direcionada para isso, também não vejo mal nenhum. Quando são produtos, eu, por exemplo, se for a Amazon, eu procuro logo ir ver a quantidade de estrelas e a quantidade de imagens que há sobre esse produto. Exatamente. Ou, por exemplo, se for um produto que não passe por exemplo, pela Amazon ou por outra plataforma ou marketplace, eu também gosto de ir ao YouTube saber um pouco mais sobre o produto ou até mesmo o serviço. Portanto, eu acho que o vídeo continua a ser também um elo de ligação entre a venda ou não venda, ou a compra ou não compra dos serviços. Portanto, nós também fazemos muita força para que estes vídeos aconteçam e que eles possam estar inseridos na homepage ou até mesmo dentro das páginas de cada um destes produtos ou serviços. É inegável o seu valor. Sim, e depois tu podes, nas diferentes páginas, nós fazemos muito isso, interligar as páginas relacionadas, ou seja, na parte ou na página de implantes dentários, por assim dizer, tu podes colocar os testemunhos, aquilo que estavas a dizer, podes redirecionar para artigos de blog que tenham a ver com implantes dentários. Portanto, quanto mais completo no fundo e quanto mais informativo, mais conteúdo tiver o website, também mais rico vai ser. Exatamente, os tais backlinks que são altamente importantes, quer sejam dentro das próprias páginas ou fora das páginas, também é uma das estratégias de SEO que são utilizadas para, no fundo, essas páginas se tornarem-se ainda mais relevantes. João, queria falar agora também de um aspecto que nos acontece até às vezes com alguma regularidade na Constant, que é quando o projeto em si, a concepção do website, tendencialmente é algo que demora um pouco mais de tempo, não é? Vai sempre depender também da celeridade e das aprovações, mas às vezes chegamos a uma altura em que o site só não vai para o ar porque o cliente cria ali um bocadinho a resistência para mim ainda não está, ainda falta isto, ainda falta mais um texto que eu ainda estou à procura de ser feito. Qual é que é a tua percepção relativamente à aplicação do website? Obviamente que cada caso é um caso, mas o website deve ser lançado quando está super polido, ou o website pode ser lançado ainda com uma ou outra página por concluir?
Vai depender da empresa e da fase da empresa. Sim, mas, ou seja, acho que há coisas que têm que estar asseguradas, ok? Eu não posso clicar num botão e ir parar numa página de erro. Ou... Não, mas eu estava a dizer nesta perspectiva, João, que é uma clínica, por exemplo, que abriu, uma nova, de raiz. E vai abrir portas para a semana. E o cliente diz que não quer lançar o website porque ainda falta 2 páginas. Ok, não, aí acho que sim, aí acho que deve. E por exemplo, ia dar outro exemplo que era, lá está, o blog. Não temos logo que preencher o blog cheio de artigos, podemos começar sem nenhum artigo e vamos colocando, portanto, diria que sim, diria para se começar. Lá está, assegurando que o website tem a estrutura bem montada, que esteticamente está coeso, que não tem erros, não tem links broken, ou seja, aí acho que deve avançar. Sim. E não vejo mal nenhum, como tu dizias, em lançar o website antes sequer do negócio estar aberto. Claro. Aliás, é logo uma ótima forma de se captar atenção, e isso acontece. Às vezes websites que tu entras e diz coming soon, ou o tal coming soon, nem que seja, em que se pode ir já captando alguns e-mails. Sim, no coming soon nós procuramos fazer isso. Exatamente. Colocamos os contactos e tentamos dar uma previsão de quando é que o website pode estar aberto e logo campo aberto de formulário para recolha de data. Eu sou muito da opinião de que a perfeição do website é algo que é trabalhado a longo prazo. Exatamente. Não há a perfeição do website. A perfeição vai-se construindo. Não há um website completo. Não há um website completo, exatamente. Quer seja porque se tu estás a trabalhar na tua empresa é provável que vais estar a gerar mais resultados permanentemente e podes querer partilhar esses resultados. Quer seja a divulgação de um novo produto, ou a apresentação de um novo caso, ou uma nova área de negócio e que eu estou a inseri-la dentro do website. Portanto, o website nunca está completo, como tu dizias e bem. Até acho que o nosso próprio caso do website da Constant até é um exemplo disso. Nós já sabemos o que é que queremos e já estamos em papel ou em projeto, já estamos muito à frente daquilo que na realidade está no ar, não é? Vamos dar uma inconfidência. O nosso website da Constant não está completo. Exatamente. E não é por isso que ele está no ar. Nós, como tu dizias, temos muitas coisas que queremos colocar, mas também por força do nosso trabalho ainda não conseguimos dispor desse tempo ou ainda não fechamos por completo algumas páginas e estamos a trabalhar nelas, portanto, e não é por causa disso que vamos agora colocar o site off só porque falta esse conteúdo. É um plus, vamos construindo e acho que os clientes também têm que sentir essa responsabilidade de ir procurando melhorar o website mês após mês, ano após ano, para chegar eventualmente, se calhar daqui a 5 ou 6 e dizer assim, efetivamente isto está aqui um website bem construído, com toda a informação, é relevante para o Google, está bem indexado, é um site rápido, um site que dá resposta àquilo que eventualmente são muitas perguntas que as pessoas fazem. E até nessa perspectiva de Google e da SEO, quanto mais cedo tu tiveres as tuas páginas indexadas e tráfego nas tuas páginas, melhor te vais estar a ranquear. É um trabalho que demora bastante. Sim. E quanto mais cedo começares, melhor. Como é que se diz a um cliente que o website ele vai demorar 5 ou 6 anos, ou se calhar menos ou mais, whatever, até ficar na primeira página do Google? É complicado. Como é que tu fazes? Como é que se vende isto? É complicado porque o cliente quer sempre para ontem. Claro. Mas é possível estar na primeira página. Claro que é. Claro. Tem que dar ao litro e nós igualmente. Exatamente. Mas nós nesse aspecto temos tido também a sorte de poder trabalhar com clientes que têm essa vontade, essa energia. Nós dizemos muitas vezes aos nossos clientes que aquilo que é a nossa relação é uma relação de equipa. Não tem outra forma. Nós, sem o cliente, não conseguimos fazer tudo o que queremos fazer, porque há aprovações, há textos, há conteúdo que tem que ser produzido. Portanto, se houver uma grande entrega por parte do cliente, tal como a da nossa, enquanto agência, acho que a probabilidade de aquele objetivo ser alcançado é promissor e acontece com maior regularidade. E verdade, temos muitos clientes, felizmente, que em algumas páginas já conseguem estar, algumas páginas de serviços já conseguem estar na primeira página do Google. Mas isso é um trabalho, obviamente, com grande consistência, produção de conteúdo, uma grande análise da nossa parte de SEO, de métricas, para que no fundo nós consigamos ter estas páginas 100% otimizadas. E haver a consistência e a coesão, eu acho que é o mais importante para uma estratégia de marketing digital, quer seja no website, quer seja nas redes sociais, qualquer que seja o serviço, é termos consistência. Sempre que é dada uma tarefa, sempre que é identificada uma oportunidade de melhoria, conseguimos trabalhar em simbiose para que isto funcione.
é o mais importante. E eu acho que para isso é fundamental que vá havendo pontos de situação em que se vão traçando objetivos, quer de um lado, quer do outro, na parceria, e que ao final de 1 mês, 2 meses, 3 meses, o que for, se vá avaliando, ok, está feito, está cumprido, vamos passar agora para o próximo passo. É super, super importante. Ótimo. Nós trabalhamos, se calhar 80%, 85%, 90% talvez do nosso websites são construídos em WordPress. É uma tecnologia mundialmente conhecida e provavelmente a mais utilizada pelos web developers. Obviamente que há sites que podem ser feitos de raiz noutras linguagens, HTML, CSS, JavaScript, por aí fora, mas é inegável que o WordPress é uma tecnologia que nos dá muitas garantias e que nos permite fazer websites com um nível de personalização bastante elevado. Dentro deste universo do WordPress existem, é uma parte talvez um bocadinho mais técnica, mas existem alguns plugins que podem ser adaptados e podem ser criados e podem ser instalados dentro do WordPress para também ajudar esta empresa ou esta organização a poder também criar mais interação ou ter um nível de característica diferente dentro do website. Por exemplo, os chatbots ou até mesmo algum tipo de questionário mais interativo. Se nós agarrarmos no exemplo das clínicas, por exemplo, das clínicas privadas, quais é que são assim, os plugins que tu sugeres mais ou que consideres ser mais importantes? Sim, o chatbot é fundamental, ou seja, nós conseguirmos dar ali mais um canal de comunicação bidirecional em que as pessoas podem falar connosco e nós podemos falar de volta é essencial. Os plugins é complexo porque não convém enchermos o website de plugin. Nós temos de ser super seletivos com os plugins que utilizamos, porque quanto mais plugins nós colocamos, mais podemos estar a prejudicar a performance. Mas acima de tudo isso, depois também podemos ou não ser auxiliados por alguns plugins que nos ajudem a identificar oportunidades de melhoria a nível de SEO. Portanto, lá está, mesmo que seja um plugin que nos vai prejudicar se calhar um bocadinho a performance, vai nos dar aqui uma grande vantagem no que toca à parte do SEO. Tem que ser conta, peso e medida, não é? Exatamente. Igualmente, por exemplo, também a questão do alojamento é uma coisa muito relevante. Exatamente. Um alojamento que permita que o site possa ter uma boa performance a nível de rapidez e de fluidez. Portanto, dentro dos websites, deste universo gigante que é a concepção de um website, existem muitos pressupostos e todos eles têm que ser analisados. Às vezes há clientes que nos dizem muito: vamos colocar mais conteúdo, vamos pôr mais imagens, vamos pôr mais vídeos. Porque é que o vídeo não está dentro do website e tem que ser a partir do YouTube? Temos que explicar a importância de também nós conseguirmos fazer uma boa compensação do volume de gigas que é criado dentro do website. Portanto, temos que torná-lo leve e ao mesmo tempo muito funcional. Portanto, todas essas parametrizações e análise têm que ser feitas, obviamente, por nós, que somos nós que os fazemos, e temos uma equipa formatada para isso. Temos o Daniel, temos a Rita dentro da agência, que são as pessoas, são os nossos web designers, eles concebem todas as plataformas web, e há esse conhecimento e essa experiência permanente que faz com que aquilo que nós façamos seja uma obra-prima, digamos assim, e que vá de encontro a tudo o que os nossos clientes procuram. Sim, e pegando nessa perspectiva da conta, peso e medida, é isso mesmo, ou seja, o que nós queríamos era tudo, era que o site fizesse tudo, que fosse incrível, pronto, mas lá está, manter sempre aqui é sabermos ter o equilíbrio. Lá está, até fez-me lembrar agora uma coisa, por exemplo, que é os formulários, e não tem a ver com a própria performance em si, mas nós quando pensamos num formulário, nós queremos que as pessoas nos digam tudo, quanto mais informações nos derem melhor. Sim. E então às vezes, e encontramos muito disso em websites, que é aqueles formulários tipo com 10 campos de preenchimento. Ninguém vai preencher 10 campos ou 10 páginas às vezes. Exatamente, ninguém vai preencher um formulário com 10 campos. Pronto, são 3 e depois a partir daí começamos a trabalhar. Claro que, lá está, nós gostávamos que as pessoas preenchessem 10, mas não vão preencher. Assim como gostávamos que as pessoas vissem um website com imensos plugins, com imenso conteúdo pesado, etc. Mas não vai dar, porque depois as pessoas não vão ficar à espera que o website faça o loading. Portanto, é um equilíbrio entre performance e o que nós queremos. Antes de terminarmos, João, se calhar falamos talvez de algumas automações que nós inicialmente também sugerimos e que nós consideramos ser importantes na concepção de um website. Um deles é a captação das leads e a entrada em tempo real em alguns softwares, nomeadamente o CRM, ou a automação diretamente para um e-mail, ou para uma spreadsheet, enfim, há vários. O facto de nós tornarmos cada vez mais os nossos sites independentes e automatizados permite que a gestão da parte do cliente também seja muito mais facilitada, concordas? Claro, e
pronto, eu acho que estamos na era dos automatismos e quanto mais automático for tudo, menos tempo as pessoas vão ter que perder, os recursos vão ter que perder a fazer aquela tarefa. Portanto, eu se calhar em vez de ter que ter um recurso dedicado a todos os dias ir lá ver ao website se caiu algum pedido de informação, etc., se eu conseguir ter automatizado. Eu acho que ainda há pessoas que vão ao back-office ver se estão lá leads. Pronto. Eu acho que há pessoas que ainda fazem isso. É possível, é muito possível. Mas é importante as pessoas verem o valor de, às vezes, se calhar, não sei, pagar um bocadinho mais e ter um website que faz essas automações, porque vão poupar muito em recursos. Tudo o que seja automações facilitar os chatbots é exatamente isso que permite. Exatamente. Permite que se calhar as primeiras 3, 4 interações sejam muito mais respostas fechadas e objetivas, e que vai no fundo fazer com que se calhar não esteja um recurso físico humano do outro lado a responder. Mas o chatbot é um tema também muito interessante e dava para um episódio. Pois dava. Porque eu acho que demasiado chatbot depois também torna a relação muito, muito impessoal. Sim. Não sei se já tiveste essa experiência de ligar para. Não vou dizer marcas, não gostar. Sim. Ou seja, se for, lá está, as tais facts de perguntas rápidas e de me darem 4 ou 5 hipóteses de pergunta, e por acaso uma delas ser a pergunta que eu pretendia, com a resposta que eu estava à procura, coisas simples, sim. Parece-me bem. Agora, quando entramos naquela fúria de querer mesmo saber as coisas e estar a falar com o robô, obviamente que isso eu acho que é penalizador. Tem que ser controlado. É isso. Ou seja, os automatismos são ótimos e são uma forma excelente de nós pouparmos recursos, de conseguirmos melhorar, se calhar, a rapidez com que damos resposta aos nossos clientes, por assim dizer, mas não podemos perder o lado humano da marca e as pessoas saberem que do outro lado da marca estão sem dúvida. Estão seres humanos e pessoas preocupadas. Uma das coisas que também uma das tecnologias e softwares que também nós utilizamos com muita frequência, isto talvez mais para nós, não tanto para o cliente final, é a parametrização dos mapas de calor. Ou seja, nós através de uma tecnologia conseguimos saber qual é que é, no fundo, o percurso que é feito de um conjunto de utilizadores dentro de um website ou dentro de uma landing page. Isso permite-nos também conseguir fazer otimizações permanentes sobre o website. Falavas há bocadinho sobre a questão de fazer ajustes ou não do website ao longo do tempo. Claro que sim. E é importante que do nosso lado, do lado da agência, possa controlar aquilo que está a ser a performance do website a longo prazo. Portanto, se há um conjunto de pessoas que clica ou que percorre uma palavra e essa palavra em si não tem um backlink, não tem uma hiperligação, se existem 100 pessoas que procuram clicar naquilo e não dá uma resposta, se calhar aquilo que eu vou fazer é colocar efetivamente lá uma hiperligação para poder ter essa interação. A mesma coisa com blogs que nós consideramos ser importantes e as pessoas nem sequer lá chegam. Exatamente. Não é? Esse até acho que é o que eu gosto. Eu, mais do que o mapa de calor é incrível, mas gosto muito do perceber até onde é que as pessoas fazem o scroll. Sim. Porque e o Google Analytics já nos dá esses dados também. Também. Não precisamos dos mapas de calor, mas é super interessante. E os dados demográficos, a partir do Google Analytics, tem que estar instalado, e essas instalações das APIs também são muito importantes. Dá-nos um conjunto de informações cada vez mais relevante, e agora o Google Analytics também passou para uma nova versão. Enfim, temos todo um conjunto de informações super, super importantes. Bom, João, acho que temos que terminar. Já foi hoje um episódio bastante longo. Não sei se não faremos uma segunda parte. Sim, é possível. Acho que ficamos aqui ainda com algumas coisas para falar, nomeadamente a parte do SEO. Vamos negociar se vai haver uma parte 2 sobre o website e também esperar pela opinião das pessoas, também. Exatamente. Se querem saber um bocadinho mais. Obrigado mais uma vez por nos terem acompanhado e por terem ficado até ao fim, quem ficou até ao fim. Vou dizer uma coisa que nunca disse, que pedir que as pessoas nos sigam nas redes sociais, que ativem também o sino no YouTube para poderem receber as notificações dos nossos episódios e que partilhem, obviamente, o nosso podcast. É um podcast muito recente, vamos para o 7º episódio e, portanto, precisamos também que seja divulgado. Obrigado mais uma vez e espero ver-vos em breve. Obrigado, João. Bom episódio. Obrigado, nice. Cirilo.